Bem, amigos, hoje vamos analisar as ações da Gerdau SA, ticket GGBR4. Bom, antes eu até gostaria de te perguntar, você tem essa ação na sua carteira? Ou está pretendendo investir, está analisando? Ou você não gosta de ações de commodities, prefere investir em outra coisa? Me conta aqui embaixo nos comentários. É muito importante a gente trocar essas ideias para que a gente possa crescer junto, tá? Antes da gente continuar, você já sabe, esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda. Eu vou te dar a minha opinião pessoal de investidor. Use o vídeo para fins educacionais, porque eu posso estar errado. O certo mesmo é você tomar as suas próprias decisões. Bom, a Gerdau reportou o seu resultado do terceiro trimestre de 2023 e você pode observar aí, né? Queda no volume de vendas, queda na receita líquida, queda na margem EBITDA, né, caindo aí 11% do resultado do segundo trimestre e 37% do terceiro tri do ano passado, né? O lucro líquido vem reduzindo também. E aí você pode pensar, né? Será que a ação perdeu os fundamentos? Será que ela vai despencar de preço? Pois é, olha só. Nos últimos 5 anos, né, quem investiu em Gerdau, em GGBR4 e deixou a ação parada lá, né, transformou R$ 1.000 em 2.241. Uma boa lucratividade, né? Veja só que quem investiu para 10 anos teve 106% de ganho, quem investiu para 5 anos teve 124%, quem investiu para 2 anos teve 26%. Agora perceba, ó, que quem investiu aqui há 1 ano ou há 3 meses, olha só, está no prejuízo. Então fica claro que a empresa vem sendo pressionada nos últimos meses. O ano de 2023, como a gente viu ali nos resultados, de fato está sendo bem desafiador, né? Mas vamos analisar os dados da empresa. Bom, hoje ela está cotada por R$ 23,76, considerando o lucro que ela teve nos últimos 12 meses com a cotação atual, né, é uma lucratividade de 19,49%. Ainda está bastante interessante. Considerando a cotação atual e os dividendos pagos nos últimos 12 meses, também temos um número bem interessante de 14,48%, o que representaria um payout ali próximo a 75%. E olha só, esse gráfico aqui vai trazer para a gente, né, o dividend yield da companhia. Veja que, historicamente, a companhia não teve um retrospecto de pagar grandes dividendos, mas observe que em 2021 e 2022, e ali saindo do ano de 2020, a companhia deu um salto, né? Por que a Gerdau pagou tantos dividendos, né, fora da sua média histórica nesse período? E mais, será que esses dividendos são sustentáveis? Podem se manter? Vamos analisar. Bom, quanto à precificação da empresa, veja que o preço sobre lucro está em 4,91. Quer dizer, o dinheiro que você investe para comprar uma ação hoje, né, com a cotação de hoje, retornaria em menos de 5 anos nos lucros da empresa, né? Você está comprando a empresa por um deságio de 21% sobre o patrimônio, né? E o preço que você está pagando pela ação representa o caixa que a empresa gera em 3 anos, um pouco mais de 3 anos, 3,3 anos, né? E veja, os R$ 23,76 que a gente paga hoje na Gerdau, né, equivale a mais ou menos meio ano de sua receita operacional. Então, na minha visão, né, a empresa não está cara, né? E aí a gente começa a entender um pouco aqui, né, por que ela tem pago esses dividendos tão interessantes. Observe aqui nesse gráfico, essa setazinha aqui que eu desenhei, para você ver como o lucro da companhia vem crescendo ano a ano, desde 2015. É certo, né, que aqui, ó, 2021 e 2022 houve um pico, mas é até equivocado a gente comparar os números de hoje com os números dos últimos 2 anos, porque houve realmente, nesse período, uma situação muito favorável do mercado para o produto da companhia. A gente sabe que os preços da commodity subiram, né? E quando isso acontece, a Gerdau se beneficia. Mas veja que há uma tendência, né? Há uma tendência no lucro dela. Eu diria que em 2023 nós vamos nos aproximar do que de fato é o padrão da companhia em matéria de crescimento de lucros. Mas isso ajuda a desmistificar aquela ideia que algumas pessoas falam, que as empresas grandes, consolidadas, não são empresas de crescimento. Veja aqui, ó, está crescendo o lucro da companhia ano a ano, tá? Olha aqui a receita, né? Você vê também uma tendência, né, de subida da receita da companhia. Tivemos anos mais desafiadores, ali de 2015 até 2021, né, 2020, mas depois, ó, houve um pico de receitas e a gente
pode estar voltando aqui para seguir essa linha de tendência, né? Veja que os custos da companhia também, né, vão acompanhando o tamanho da operação dela, mas veja que a gente não encontra muitos sobressaltos, né? A gente não encontra muitos sobressaltos, o que mostra que a companhia tem uma boa gestão, né, na sua margem bruta. Por falar em margem, olha aqui os indicadores de rentabilidade. Lucro bruto na base de 17%, lucro operacional em 16,6%, lucro líquido 11,2%, próximo aí da Selic, mesmo nesses 12 meses que têm sido mais desafiadores, né? Um lucro sobre o patrimônio de 16% e um lucro sobre o capital investido de 15%. Não são números extraordinários, maravilhosos, estratosféricos, mas você vê que são números bem decentes, que são poucos ativos, né, que conseguem entregar com consistência, né? Novamente aí, na margem bruta da companhia, que é a primeira margem, né, aquela que a gente tira a receita e os custos do produto, né, você vê que a companhia tem feito ao longo dos anos uma boa gestão. Houve os picos ali em cima, né, mas você vê que paulatinamente há uma tendência de melhoria na margem bruta, né? O mesmo na margem líquida. Veja como a empresa soube aproveitar os momentos de alta da commodity, né, para melhorar suas margens, né? O retorno sobre o capital dos acionistas também continua, né, desde 2015 ali numa tendência de alta, a mesma coisa sobre o retorno do investimento. Então você percebe que a companhia vem sim melhorando os seus indicadores de eficiência. Em 2023, você pode observar claramente que é uma companhia mais eficiente, mais lucrativa, mais enxuta, mais redonda do que há 7, 8 anos atrás. E isso a gente vê também no endividamento. Olha só, né? A dívida bruta hoje da Gerdau é de 11 bilhões e 480 milhões. Perfeito, mas olha o patrimônio que essa empresa tem. 50 bilhões de patrimônio líquido. E de caixa, disponibilidades, que ela tem disponível agora para sustentar suas atividades é 6 bilhões de reais. Quer dizer, metade, mais da metade de toda a dívida a empresa já tem no caixa para pagar. É claro que essa dívida é alongada, né, ao longo aí de vários anos, mas veja, hoje o dinheiro que tem no caixa da companhia já é suficiente para pagar metade de toda a dívida. Claro que ela não vai fazer isso, porque ela precisa, né, fazer o seu capital de giro, ela precisa sustentar as suas atividades, ela precisa pagar dividendos para a gente, não é? Eu já estou na expectativa aqui porque eu sou acionista de Gerdau. E aí veja que temos uma dívida líquida de 5,48 bilhões. Né? Se a gente pegar a dívida bruta menos o que tem em caixa, dá 5 bilhões. Então, uma dívida muito tranquila, muito sustentável, considerando que a companhia gera de caixa, né, de lucro operacional, 12 bilhões nos últimos 12 meses. Então, a gente tem uma relação aqui, entre a dívida líquida e o lucro operacional, o caixa que a empresa coloca no bolso todos os anos, dá menos de metade de um ano, né? 0,45 anos para que o lucro bruto dela consiga fazer frente a essa dívida líquida. Então, está muito, muito controlado, muito tranquilo, né? Tranquilo até demais, posso dizer que a companhia tem sido conservadora na sua gestão de endividamento. Mas por que isso, hein? Bom, a gente sabe que a Gerdau é uma empresa, né, que atua num setor onde o preço das commodities, a macroeconomia de um modo geral, influencia muito. Né? E a empresa já sofreu no passado, né, com prejuízos e endividamentos altos por conta dessas flutuações do mercado. Então, a gente observa que nesses últimos anos a companhia foi melhorando a sua estrutura de capital para que ela consiga ser mais resiliente nos momentos de dificuldade. E a gente está vendo isso agora, no período em que tem muitas empresas à beira da falência, com muitas dificuldades financeiras, endividadas, a companhia está aqui, tranquila, né, com seu endividamento controlado e mantendo boas margens de lucro. Né? Olha aqui o gráfico da dívida bruta da companhia. Olha aqui a tendência. Né? Se você pegar lá do ano de 2015 para cá, a gente tinha uma dívida de 27 bilhões de dólares, né, de reais, que hoje está em menos da metade, bem menos da metade, né, 11 milhões e pouco. Então, a companhia reduziu bastante o seu endividamento. Né? Veja aqui a relação entre a dívida líquida e o patrimônio líquido, reduzindo de maneira drástica nos últimos 8 anos. Né? E isso se reflete na liquidez corrente. Né? Ou seja, o dinheiro que a companhia tem em caixa para fazer frente às suas dívidas dentro do período de um ano. Né? Então veja aí que ela tem praticamente 3 vezes a sua necessidade de caixa em caixa, uma liquidez corrente aqui
acima inclusive da sua própria média, né? Então a posição aqui de caixa e endividamento da companhia está muito tranquila, né? Também podemos destacar esse checklist que temos aí no site Investidor 10, né? É uma empresa que vem dando lucro já há 20 trimestres, né? Empresa que pagou mais de 5% de dividendos nos últimos anos, tem ROI acima de 10%, possui dívida menor do que o seu patrimônio, apresentou crescimento de lucro nos últimos 12 anos, tem boa liquidez, é bem avaliada, quer dizer, é uma empresa que eu considero de um padrão prêmio da nossa bolsa, né? E aí a gente vê pela margem de segurança para a gente ver se a empresa está cara ou está barata, né? Utilizando aqui dois métodos, o método Bazin e a fórmula de Graham, e a gente vê, né, que pelos dois referenciais que a gente tem aí desses dois personagens, a gente vê que há uma margem de segurança muito interessante, né? Pelo método Bazin, 140% de margem. A empresa poderia estar cotada aí a R$ 57,00. Pela fórmula de Graham, chegaríamos a R$ 54,00, 130% de margem, né? Então, na minha visão, a empresa sim está barata, né? Está barata. Eu, particularmente, isso aqui é uma visão pessoal, né? Não estou recomendando nada a você, mas eu tenho comprado ações da Gerdau, né? E você, tem comprado ações da Gerdau? Tem vendido ações da Gerdau? Ou você não gosta desse setor? Me diz, gostaria muito de saber a sua opinião. E outra, quer indicar uma ação para a gente analisar aqui no canal? Pois digite aqui nos comentários qual é a ação que você gostaria que eu fizesse a nossa análise. E aproveite e se inscreva no canal. Mas veja agora as nossas conclusões. Primeiro, é uma empresa que sim, está enfrentando o cenário adverso. A gente viu no começo do vídeo que os números, né, estão decaindo, né? Mas veja, eu não diria, né, que a empresa está numa rota de perda de eficiência. O que acontece é que houve um momento do ciclo nos últimos anos em que a empresa se beneficiou muito. E esse ciclo agora está virando para o outro lado, né? Então a gente vê que a empresa está usando a sua eficiência, a sua expertise, a sua capacidade, sua estrutura de capital para se defender muito bem nesse cenário adverso. Certamente, quando a gente virar de novo para um ciclo favorável, a empresa vai estar muito mais forte para crescer do que outras concorrentes que eventualmente estejam muito endividados, né? A gente observa claramente que nos últimos anos a empresa aproveitou os bons momentos para se fortalecer, aumentar sua receita, controlar seus custos, melhorar suas margens, reduzir o endividamento. Então, é uma empresa que tem sido muito competente em sua gestão, né? Apresenta redução de endividamento nos últimos anos e aumento de lucro nos últimos anos. Então, esse é o melhor dos mundos para quem quer investir, não é? E mesmo na crise, a gente observa que a empresa continua lucrativa, com bons números de rentabilidade, e interessante também a posição de caixa muito boa para continuar enfrentando esse cenário aí por um bom tempo, né? Então, podemos dizer que a empresa, pelos índices, né, pela fórmula de Graham e pelo método Bazin, a empresa aparenta estar barata, né? Com uma boa margem de segurança para quem quer investir no longo prazo. Esse é o meu caso, essa é a minha visão particular, não estou recomendando nada a você, mas como eu disse, é uma ação da minha carteira e nesse momento eu estou aportando nela. Um grande abraço e até o próximo vídeo.